E aí, meus amigos proseliteiros, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é Alex Monteiro para mais um pouquinho do programa Proselitando, para nós darmos sequência naquilo que já estávamos falando. Nossa inauguração do canal, do programa, seja lá como for chamado, foi na segunda-feira, às 18 horas, dia 12 de abril, isso mesmo, dia 12 de abril, às 18 horas. Nós fizemos então a nossa inauguração e começamos justamente com o assunto o que é um prosélito. Você que não assistiu, eu recomendo a você que procure aí no canal, tá bom? O que é um prosélito, nosso programa de estreia, né? Nós quatro estivemos aqui, eu, Martinha, Leandro, Mislene, fazendo uma folia, mas falando de coisas sérias. Essa é a proposta do nosso canal. É nós falarmos de assuntos sérios de maneira descontraída. Então, vem conosco para mais um pouquinho, a gente vai tentar desenrolar um pouquinho mais esse tempo de falarmos o que é um prosélito. Qual é a intenção de Jesus ter chamado aquele pessoal lá de filho, diabo, duas vezes mais. Roda a vinheta aí, vai lá, DJ. Tem vinheta? Ah, não tem vinheta. Então vamos seguir aqui mesmo. Vamos dar sequência aqui. Qual foi a intenção de Jesus de ter chamado a atenção daquele pessoal daquele jeito, né? Quando vocês pegam um prosélito e fazem dele filhos de Satanás, duas vezes pior do que vocês. Que paulada! E esse versículo está em Mateus 23, no versículo 15, onde Jesus está pagando geral com fariseus, mestres da lei, os saduceus, os escribas, os sacerdotes do templo, ou seja, está todo mundo levando uma geral de Jesus. E por que ele está tão bravo desse jeito? Falando, né, de maneira bem ríspida com o pessoal, ou seja, ele está indo para cima mesmo. E qual foi o problema? O que estava acontecendo ali? O que Jesus estava tentando passar? O que ele estava tentando ensinar? Porque se tem algo que nós precisamos de voltar hoje em dia, é de procurar a didática do Evangelho. Nós estamos muito místicos e, por favor, não quero dizer aqui que então é errado ser místico. Não, o corpo de Cristo é um corpo místico. Todo o poder de Deus, quando é manifesto, é muito místico, né? Como é que você vai explicar tudo isso? É meio complicado. Mas o problema é que nós nos apegamos demais na questão mística e deixamos a questão didática meio que de segundo modo. Então nós precisamos, a todo custo, nos dias de hoje, prestarmos atenção de qual é, de fato, a intenção de Jesus em trazer, inclusive, até uma repreensão, uma exortação. O que ele queria ensinar? Por que ele falou daquele jeito? E a intenção de Jesus nada mais era do que falar para um povo que é necessário ter comunhão com o Espírito Santo. É necessário ser guiado pelo Espírito. É necessário que você seja conduzido, tenha intimidade, relacionamento com o Espírito de Deus. E, na verdade, afinal, foi justamente isso que Deus sempre quis. Lá no Éden, enquanto né, havia aquela reunião, o concílio da Trindade, dizendo façamos o homem, toda a intenção no projeto em criar todas as coisas e fazer o homem foi de ter relacionamento. Era um pai querendo ter muitos filhos. Era um filho desejando uma esposa. Era um espírito querendo uma casa, um lugar de habitação. Então, tudo isso era um lugar de comunhão, era um lugar de comungar, era um lugar de relação. Tudo por causa da relação. Então preste atenção. O plano de Deus, o motivo de Deus ter feito todas as coisas foi por causa da relação. Tudo o que Deus quis foi se relacionar com os seus filhos. Jesus está dando uma geral na galera porque é justamente essa pegada. Ele falando, ó, vocês não entenderam o que o Deus de Israel deseja. Ele não deseja que você entre para dentro de quatro paredes e siga um protocolo de regras e liturgias e simplesmente pare nisso. Não. O que ele deseja é um lugar de relacionamento. E é por isso que Jesus veio. Esse foi o fato. O Filho de Deus veio em carne mostrar como é que um homem, um ser humano, o ser do façamos um ser. Passamos o homem, Jesus veio mostrar como esse homem caminha cheio do Espírito de Deus, em relacionamento com o Pai. Um filho
que vê o pai, ele se relaciona com esse pai, ele admira esse pai e ele só faz o que vê o pai fazer. Então é nessa questão de relação. Então Jesus agora está pagando geral para cima dos fariseus e dizendo para eles: vocês pegam uma pessoa que estava apta, que estava pronta, que estava aberta e disposta a ser esse ser de Deus na terra, esse homem cheio do Espírito, e vocês pegam ele e fazem dele um filho de Satanás, vocês fazem dele alguém que só sabe cumprir a cartilha do método e modo humano de ser. E entenda, Deus ele te fez um ser espiritual. Você é um ser espiritual mostrando como se vive de forma humana. Um ser cheio do Espírito de Deus, mostrando como se vive de forma humana. Então, tudo o que Deus sempre desejou foi que você tivesse relação com Ele, um relacionamento pai, filho, marido e esposa, proprietário no seu lar. Essa é a proposta. Jesus ele é o modelo exato. Jesus ele é o exemplo. Jesus ele é o centro. Jesus ele é a referência. Jesus ele vem na pessoa, a pessoa do Cristo, a pessoa da Trindade, o Cristo da Trindade. Ele vem na forma agora de um homem, Jesus, para mostrar o quê? Que apenas Jesus é o homem do Cristo? Não. Agora Jesus é o cabeça desse corpo, dessa pessoa, o Cristo. Jesus é o cabeça, por isso que toda a parte de mentalidade, de raciocínio e pensamentos, Jesus é o modelo. Ele é o centro. E como modelo, ele veio dar vários exemplos. Eu quero tirar apenas um para dar o início de uma sequência de palavras que nós vamos estar falando. Jesus ele vem e quando ele vai começar o seu ministério, ele vai para o Rio Jordão se encontrar com o seu primo João o Batista, aquele que batizava. João devia ter aproximadamente uns 6 meses mais velho do que Jesus, e ele já estava ali preparando o caminho para que o mestre viesse, para que Jesus começasse então o seu ministério. E nesse preparo de João, Jesus então vem, porque João está no Jordão batizando as pessoas para o arrependimento. Jesus chega no Jordão e é claro que Jesus não está vindo para se batizar, para se arrepender de algum pecado que havia feito, que havia cometido. Jesus não tinha pecado. Mas quando Jesus chega no Jordão, João é o primeiro a se espantar com isso e vai dizer: sou eu quem careço ser batizado por ti. E você vem até a mim. E Jesus diz para João: João, vamos fazer para que a gente possa cumprir aquilo que foi dito. Jesus é a referência e o modelo. Então ele vem cumprir. Ele não veio fazer as coisas que ele quis fazer. Ele veio fazer aquilo que o pai dele pediu para que ele fizesse. Então ele só veio cumprir a vontade do seu pai. Assim é a vida de um homem que é dirigido pelo Espírito de Deus. Assim é a vida dos filhos de Deus aqui na terra. Eles não fazem o que querem. Eles andam dentro da vontade do Pai. Por quê? Porque sabem, têm a plena convicção de que a vontade do Pai ela é boa, perfeita e agradável. A fé ela vem justamente para isso. A fé ela não vem para que eu possa movimentar Deus. A fé ela vem para que eu tenha convicção do movimento de Deus. Eu não uso da fé para mover a mão de Deus. Não. Eu aperfeiçoo a fé que Ele mesmo me deu para que eu tenha convicção daquilo que Ele está fazendo e possa colaborar com aquilo que Ele faz. São coisas que nós estamos entrando e somos levados para essa liturgia, para esse formato quadrado de fé, de vida cristã, que tem nos limitado e nos colocado para andar ao contrário. Temos vivido uma vida com Deus meio que na direção oposta, apesar de estar no caminho. Estamos no caminho andando em direção oposta. E nessa situação, a melhor coisa que Deus tem a fazer é nos colocar em crise. Jesus ele vem até para isso ser modelo. Jesus ele vem ser um modelo a respeito de andar no lugar de crise, para se ajustar em Deus. Vamos colocar assim. Vamos supor que você precisasse percorrer um lugar, eu vou colocar aqui na minha região, eu moro aqui na região de Campinas, cidade de Indaiatuba. Indaiatuba, por exemplo, fica mais ou menos no meio entre a cidade de Itu e a cidade de Campinas. Indaiatuba está aproximadamente no meio. Vamos dizer que eu precisasse trilhar esse percurso de Campinas a Itu. Então, Campinas é a minha origem, Itu é o meu destino.
Só que eu já me encontro em Indaiatuba. E vamos supor que de Campinas a Itu fosse uma estrada em linha reta. Eu já estou no meio desse trajeto na cidade de Indaiatuba. E aí eu resolvo então percorrer isso, porque eu tenho um comando: saia de Campinas e vá até Itu. Como eu estou no meio do trajeto, eu resolvo agora acessar essa estrada, esse percurso. Só que quando eu entro nessa estrada, em vez de eu pegar sentido Campinas-Itu, eu pego o sentido Itu-Campinas. Entenda? Eu estou obedecendo um chamado, eu estou no caminho correto, só que estou no sentido contrário. E quem foi que sugeriu para nós, os filhos de Deus, que andássemos no sentido contrário? Foi lá no Éden. A serpente fez isso. A serpente pegou um assunto que estava muito bem definido na vida do homem, mas ela resolveu colocar um sentido contrário. E o homem, a humanidade, aceitou a proposta. No Éden, Deus disse: o fruto de todas as árvores que estão no jardim vocês podem comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela não comeis. Porque o dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Antes de Deus ter dado essa ordem toda à humanidade, Deus já havia abençoado o homem. Deus havia criado o homem, formado o homem. Deus abençoou o homem, disse: ó, crescei, multiplicai, frutificai. Deus havia feito o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, o homem já era tudo aquilo que Deus queria que ele fosse. O homem já era a semelhança de Deus, o homem tinha a natureza de Deus, a essência de Deus, a pureza de Deus, a substância de Deus estava no homem. Deus, quando forma o homem, sopra o fôlego de vida, ou seja, sopra a sua própria vida no homem. E o homem agora tem, por natureza, a vida de Deus nele. Só que agora vem a serpente vai dizer: não, não foi bem isso que Deus disse. Será que foi bem isso mesmo? Falou que não era para vocês comerem, não. Não é isso. Na verdade, é que o dia em que vocês comerem dessa fruta, vocês serão. Ou seja, o homem, a humanidade já era por natureza semelhante a Deus. Só que a serpente disse: não. O dia que vocês fizerem algo, então vocês serão. Pegue o sentido contrário. O homem nasceu sendo igual a Deus. A serpente falou: se você fizer, você será. Esse sentido contrário de uma necessidade, corresponda com a necessidade para que você seja, corresponda com a necessidade para que você tenha, corresponda com a necessidade, ou seja, faça alguma coisa, entre para uma liturgia, desempenhe algo para que você alcance algum lugar. Essa proposta foi dada pela serpente. E tudo isso alterou a vida do homem. Foi nesse sentido que Jesus, então, olhando para os fariseus, disse: vocês pegam esse homem, esse prosélito, essa pessoa que ela poderia ser transformada à imagem e semelhança de Deus, retornar para esse lugar de origem, ter a fonte de vida agora de novo conectada dentro do ser. E vocês pegam dela e fazem dela filhos do diabo, 2 vezes pior do que vocês. Elas continuam sem ter contato nenhum com o Pai. Elas não o conhecem, mas elas vêm semana após semana, cumprindo todos os requisitos, todas as regras, todos os protocolos, toda a liturgia que vocês estabeleceram. Mesmo assim, faz ideia quem é o pai dela. Devido a isso, Jesus então paga geral. No próximo episódio, nós vamos falar o porquê disso, esse sentido, e por que Jesus então veio para trazer de volta o sentido original da nossa caminhada em Deus. Deus abençoe você, fique até o próximo episódio.